Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, irmãos? Chegando para mais um vídeo com o tema A Ceia do Senhor. Peço a você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, é fácil e rápido. Embaixo você vê aí, ó, inscreva-se. Clicou, apareceu inscrito, você se tornou membro do meu canal. Amém? Deus abençoe você. Então, voltando ao tema, vou falar sobre a ceia do Senhor. No último vídeo, nós falamos sobre a diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor, né? Há uma diferença, não é a mesma coisa, embora nós mostramos que Jesus instituiu a ceia no dia celebrando a Páscoa, mas são diferentes, amém? A Páscoa, nós não celebramos mais Páscoa, não celebramos por tradição, não que é uma ordenança, não que tem que celebrar, não. Por tradição, no Brasil principalmente, celebra-se a Páscoa, amém? Então vamos dar uma recordada aqui de qual foi as diferenças que nós falamos sobre Páscoa e ceia. A Páscoa era do Antigo Testamento, a ceia é do Novo Testamento. A diferença. A Páscoa era uma festa judia. A ceia do Senhor era uma ordenança de Jesus, né? Jesus deu uma ordem para celebrar a ceia. A Páscoa era celebrada no sangue e carne de animais. A ceia é o corpo e sangue do Senhor Jesus. Amém? Fazer isso em memória de mim, como eu disse. Na Páscoa havia-se 7 a 8 elementos. Na ceia, apenas 2. O pão e o vinho. Amém? A Páscoa comemorava-se a saída de Israel do Egito. Na ceia recordamos a morte do Senhor até que ele venha. Recordamos a morte do Senhor, a passagem, né, a nossa libertação do pecado, da escravidão do pecado que nos dominava. Somos libertos em Cristo Jesus. Amém? Então isso aí são as diferenças da Páscoa e a ceia, né? A diferença que nós falamos aqui no último vídeo. Amém? Então tá bem claro para vocês? Vamos... Quem instituiu foi o próprio Jesus que instituiu a ceia. Com que propósito Jesus instituiu a ceia? Qual foi o propósito principal? Não foi para celebrar nem o nascimento dele, nem os milagres que ele fez, né? Nem sua vida gloriosa, nem sua ressurreição. Mas Jesus mandou celebrar a morte dele. Porque a morte de Cristo, meus irmãos, é vida para nós. Ele morreu, ele nos substituiu na cruz. Morte vicária, que nós chamamos, né? Morte vicária, morte da substituição penal. Então Jesus pagou uma pena por mim e por você, para aquele que nele crê, né? Jesus morreu para todos, mas nem todos crerão nele. Está escrito lá. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. Então, crer em Jesus é crer, é aceitar o sacrifício que ele fez pagando a minha pena. É crer que ele pagou a minha pena. Se eu não levo uma vida de qualquer jeito, uma vida relaxadamente, não tem Jesus como meu único suficiente Senhor, de nada valeu a morte de Cristo. Então Jesus, voltando para o assunto, né? Mas é mais ou menos tudo isso aí. A ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus, né? Mas para celebrar a sua morte. Por que eu disse isso? Paulo disse lá, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte de Cristo até que ele venha. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos ligados ao céu. Nós estamos celebrando, dizendo para Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor já veio e creio que o Senhor voltará para nos libertar. O Senhor vem para nos julgar. Estou aguardando a sua volta, Senhor. O significado da ceia, a igreja vai dizendo, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Cremos que ele já veio nesse mundo e voltará.
né? Na ceia do Senhor, comemoramos através do pão e do vinho as duas vindas do Senhor, as duas vindas, né? A primeira, que já veio e morreu, e a segunda, que ele voltará. Então, a ceia do Senhor, meu irmão, foi instituída por Cristo e uma ordenança. Ele pediu, todas as vezes que reunires, todas as vezes que partir o pão, todas as vezes que receber o pão e o vinho, simboliza, não o pão e o vinho, não é o corpo de Cristo, mas simboliza o corpo de Cristo. O vinho não é o sangue de Cristo, mas simboliza o sangue de Cristo. Nós celebramos, nós ceiamos em memória de Cristo. Então, é um memorial, né? É um memorial, entendeu? Então, precisamos que nós estejamos tranquilos, né? E que nós recebemos a ceia. Quem pode receber a ceia? Segundo nossa igreja, a igreja evangélica, é todo aquele que aceitou Jesus como seu único, suficiente e Senhor e Salvador da sua vida. E que é membro, claro, da igreja evangélica. Aquele que tem Jesus como seu único Senhor e foi batizado na igreja evangélica, esse recebe o corpo e sangue de Cristo, né? O pão e o vinho que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Então, mais ou menos aí está a diferença da Páscoa e da ceia. Hoje nós focamos na ceia. Então, a ceia é uma memorial. Nós fazemos, nós celebramos, nós reunimos, recebemos a ceia em memória da morte e ressurreição, da morte de Cristo, e aguardando a sua volta, né? Porque eu disse em 1 Coríntios 11, 26, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando a igreja reúne para celebrar a ceia, está celebrando a primeira vinda e aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, repetindo, Páscoa e ceia são duas coisas distintas, diferentes. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.